Motociclistas no trânsito. Por ano, aproximadamente 12 mil pessoas perdem a vida em acidentes envolvendo motocicletas e motonetas no Brasil. O número é ainda maior nas grandes cidades. Em Belo Horizonte, apenas em 2015, quase 3 mil ocorrências de acidentes envolvendo motos foram registrados pela Polícia Militar. Hoje é dia do Repórter PUC e vamos falar sobre acidentes que envolvem motociclistas. E também quais as avenidas de Belo Horizonte que registraram o maior número de acidentes neste ano. Seja bem-vindo, hoje é quinta-feira, 1º de outubro de 2015. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, estar no trânsito pode ser meio perigoso, tanto para o pedestre quanto para os condutores de veículos. E nessa mistura de pessoas a pé e motoristas estão os motociclistas, que também sofrem bastante. A motocicleta é conhecida como um tipo de transporte que facilita a vida de muitos, mas que oferece diversos riscos. Acidentar-se no trânsito, principalmente das grandes cidades, é uma situação que infelizmente tem se tornado rotineira. E na reportagem de hoje vamos ver alguns flagrantes de imprudência de alguns motociclistas. Confira. Os flagrantes são constantes. Motociclistas que não utilizam a viseira transportam objetos inapropriados e ainda cortam caminho entre os veículos. Alguns dão até aquele tchauzinho para a câmera. Mas o trânsito não é brincadeira e as imprudências podem resultar em acidentes. A viseira é importante porque a viseira protege os olhos, né? Uma faísca, uma poeira que entra nos olhos do motociclista pode causar um acidente. Então, todo equipamento de motocicleta é importante. É importante porque ele salva a vida na eventualidade de um acidente. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2003 e 2013, o número de motociclistas no país aumentou 247,1%, enquanto a população teve um crescimento de 11%. Lucas Rocha conta que já sofreu 4 acidentes de moto, todos causados pela falta de responsabilidade de outros condutores. O mais grave foi o que aconteceu na faixa de uns 2 anos. Eu estava saindo do meu trabalho e eu estava pegando a linha de acesso que dá um anel rodoviário. E eu descendo a via, ela tem 2 faixas, eu estava na faixa da direita e um carro descendo na faixa da esquerda. E nisso, eu não sei o que aconteceu, o rapaz ele simplesmente entrou na frente da moto, sem dar seta, porque aproximava-se uma entrada à direita. Em vez de dar seta e entrar, não, ele simplesmente entrou. E quando ele viu que eu estava em cima da moto, em vez dele frear, eu tentar tirar o carro, não, ele simplesmente parou o carro, e eu tentei frear o que deu, não consegui, a moto derramou. A moto bateu no carro e eu fui por cima. Por ano, cerca de 12 mil motociclistas perdem a vida em acidentes envolvendo motocicletas e motonetas no Brasil. Em Belo Horizonte, de acordo com a Polícia Militar, apenas neste ano já foram registradas quase 3 mil ocorrências de acidentes envolvendo este tipo de veículo. Para minimizar o número de acidentes, a BH Trans, empresa responsável pelo trânsito da capital mineira, realiza a campanha Não Seja uma Carta Fora do Baralho, evite acidentes. A mensagem principal da campanha é o que está aqui no adesivo, não seja uma carta fora do baralho. Assim, andar de moto pode ser como um jogo, entendeu? Você pode estar bem na mesa, entendeu? Você pode estar bem colocado ou você pode virar uma carta fora do baralho, você pode entrar para a estatística. É o que a gente quer que não aconteça. Então a gente está orientando as pessoas a que ele tem que aprender a tomar conta dele mesmo. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia aponta que aproximadamente 90% das vítimas de acidentes com motos são homens, entre os 18 e 30 anos, e mais da metade utiliza a motocicleta para trabalhar. O motociclista, normalmente, ele já é o para-choque da moto. Então, ele protege muito a cabeça com o capacete, que é um objeto de uso obrigatório. Mas, invariavelmente, os membros superiores e inferiores são atingidos também.
mais a mão que é exposta e os joelhos que ficam dobrados e servem aí de para-choque para a moto. Eu percebo que tem muito falta de respeito dos motoristas. Não somente dos veículos de 4 rodas, mas também dos que andam em 2 rodas mesmo. Às vezes eu estou andando no trânsito, eu vejo alguns motoqueiros passando, alguns carros mesmo fechando. Então hoje em dia falta uma conscientização dos motoristas em algumas certas atitudes. Sem dúvida nenhuma, os principais cuidados que ele deve tomar para evitar acidente é, primeiro, usar os equipamentos, manter a manutenção da motocicleta, né? Freios, retrovisores e não andar no meio dos carros. O Código de Trânsito manda o motociclista andar na faixa, atrás, mantendo distância. Né? Não pode ser no meio dos carros, porque qualquer vacilo que ele der é acidente, e acidente de moto, regra geral, tem consequências graves. E para falar sobre acidentes com motociclistas, recebemos o delegado Diego Fabiano Alves, da Delegacia Especializada em Acidentes de Veículos. E também recebemos Ronaro Andrade Batista, coordenador de campanhas educativas da BH Trans. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. A minha primeira pergunta vai para o doutor. Quais são os tipos de acidentes mais comuns envolvendo motociclistas no trânsito? Olha, esses acidentes, o que a prática nos revela é falta de atenção, ou do motociclista ou de um outro usuário da via. No caso do condutor do carro, e não raras vezes, a falta de atenção dos dois envolvidos no acidente ou mais condutores. Cruzamentos, entroncamento de vias, transposição de faixas, motociclistas que transitam nos corredores, são alguns fatos que determinam, que indicam a grande probabilidade de ter um acidente de trânsito. Então, as infrações contribuem para que os acidentes aconteçam, não é isso, doutor? Olha, o que a prática nos revela é que a inobservância das regras do Código de Trânsito, ou mesmo as questões de prudência mesmo, nossa do dia a dia, é que leva ao acidente. Questões de falha mecânica, condições da via, contribuem para o acidente, mas não são tão determinantes quanto a conduta do condutor ou do pedestre ou de qualquer outro usuário da via. Acho interessante porque a primeira norma de circulação fala que toda pessoa no trânsito deve se abster de qualquer ação que possa levar a uma situação de risco no trânsito. Qualquer ação. Não está explicando se é velocidade, se é posicionamento na via, se é estado assim. Qualquer ação que possa levar risco, o condutor deve se abster de fazer isso. Então, algumas coisas, mesmo que aquilo que não está na lei, mas tem que estar no bom senso, tem que dar prioridade àquilo que é segurança e não àquilo que é pressa, àquilo que é mais bonito, mais normal. E é muito comum a gente ver nas vias as motocicletas andando ali entre os veículos. Qual a gravidade desses motociclistas ao executarem esse ato? Posso começar? Pode. É um pouco interessante porque essa questão dos corredores tem essa consciência de que pode-se transitar nos corredores, até mesmo porque a finalidade da motocicleta é de ser um meio de transporte mais ágil, que seja mais prático para o dia a dia. Quando da criação do Código de Trânsito, havia um artigo que vedava expressamente que motos, motonetas ou ciclomotores transitassem nos corredores, que é esse espaço que se forma entre as filas de carros. Só que o presidente da República, à época, vetou esse dispositivo, alegando justamente isso, que a finalidade da motocicleta é justamente a agilidade no dia a dia e que não pode ter a presunção que o motociclista ele vai agir de forma imprudente. Então esse artigo foi vetado. Quando se vetou esse artigo, qual foi a consciência que se criou? Que é permitido transitar no corredor. Mas o entendimento que eu tenho como delegado de polícia, acredito que também é do amigo, é que ao transitar pelo corredor, o motociclista ele infringe uma outra regra de trânsito, que é o quê? Guardar a distância lateral entre os veículos. E basta ver, é muito claro que quando se transita pelo corredor, essa distância invariavelmente não vai ser observada, a distância de segurança. Acho que essa distância de segurança a gente tem que olhar pelos dois lados. Tá? Se tiver uma motocicleta e eu passar com o meu carro a menos, sei lá, do que 1 metro dele, ele vai sentir que eu invadi o espaço de segurança dele. Tá, então se essa norma hipotética de 1 metro vale para mim, então também deve valer para ele. Então ele deveria, por exemplo, passar a mais de 1 metro do carro da direita e a mais de 1 metro do carro da esquerda. Tá? Mas normalmente não é assim. Quando é ele que passa, esse 1 metro cai para meio metro, para 20 centímetros, para 2 dedos. Os senhores acham que seria viável uma faixa exclusiva para os motociclistas? Olha,
essa questão é muito complicada de dizer porque ela envolve vários fatores. A questão de realização de obras, tem que ver a questão do custo-benefício dessa operação, de mudar toda uma sistemática de uma via, porque o que a gente vê hoje é que as vias não estão preparadas para uma faixa exclusiva de motocicletas, não é? E isso é um custo muito grande. Até que ponto o custo da realização dessas obras vai trazer um benefício tão grande? Então, eu acredito que o principal papel hoje é realmente observar as normas de trânsito em vigor, que é justamente respeitar as faixas de circulação. Se são 2 faixas para aquela via, que o motociclista transite em uma das 2 faixas, não entre os veículos que transitam entre elas. Então, ou seja, realmente observar essas faixas de circulação. Essa questão da faixa exclusiva tem outra discussão, digamos, democrática. Se mais ou menos 30% das pessoas andam de ônibus, outros 30% andam de automóvel e cerca de 6% andam de motocicleta, por que 6% tem que ter uma faixa exclusiva e os outros 30% e 30% não tem que ter uma faixa exclusiva? Tá? Então, na verdade, a gente precisa conviver no espaço do trânsito e não segmentar cada um na sua faixa, que depois nem vai caber dentro do espaço urbano. E muitos motociclistas acabam tendo uma dúvida, porque não pode fazer essa ultrapassagem ali no meio da faixa. Mas quando o sinal de trânsito está fechado, ele pode fazer essa ultrapassagem ou ele deve se manter na faixa como um outro veículo qualquer? A maioria das pessoas, quando pensa na segurança, pensa assim, com os carros em movimento, então não é adequado que ande no corredor. Mas já que os carros estão parados, então agora é possível passar no corredor. Entretanto, ultrapassar os veículos que estão parados no semáforo é uma infração de trânsito. O que realmente, mais uma vez, a prática demonstra é que mesmo os veículos parados, o motociclista que resolve transitar entre os veículos, ele pode ser surpreendido. Muitas das vezes aquele condutor ali enxerga uma brecha e muitas das vezes sem sinalizar ele resolve mudar de faixa. Então, ou seja, mesmo em circunstâncias do trânsito absolutamente parado, é claro que o risco é muito menor do que os carros em movimento, mas o risco ainda existe. E muitas das vezes a sinalização na via é aquela faixa contínua onde a transposição de faixas é proibida. Então, ou seja, a ultrapassagem, por certo, também seria proibida. E tem uma outra prática errada e comum aqui em Belo Horizonte, que é os pedestres atravessarem entre os carros. Então, nesse momento em que o sinal está fechado, os carros estão parados, o pedestre aproveita para poder atravessar e o carro bloqueia a visibilidade de um para o outro. Então, na hora que o pedestre dá o último passo, a moto já está em cima, ou vice-versa. Então, isso aí acaba aumentando a chance de ter atropelamento. E essa é uma observação muito pertinente que ele fez, porque isso acontece com muita frequência no trânsito. O pedestre que resolve atravessar fora do local indicado, faz a travessia entre os veículos e os motociclistas, justamente aproveitando do trânsito retido, aproveitam para poder ganhar tempo e nesse intervalo acaba acontecendo um acidente, um atropelamento no caso. Sim, os dois estão no lugar errado e cada um joga a culpa no outro. E, doutor Diego, esses motociclistas que cometem essas infrações, eles estão sendo punidos? Quais são as punições? Olha, essa questão da punição do motociclista, quando ele infringe uma regra de trânsito, ela tem que ser observada em 2 esferas bem distintas. Uma esfera é a esfera administrativa, ou seja, aquele condutor infrator, ele vai responder àquilo no âmbito administrativo do Detran, ou seja, se for o caso de algum agente de trânsito ou própria autoridade de trânsito verificar o cometimento da infração, ele vai ser autuado, vai ter a oportunidade de apresentar a defesa e, ao final, se tudo realmente indicar que houve aquela prática daquela infração e que a defesa por ele apresentada não apresenta fundamentos suficientes para poder excluir, ele vai ser punido. O outro aspecto a ser observado é o aspecto criminal, que é no caso dessa infração de trânsito que ele inobservou, gerar uma vítima, seja vítima de lesões leves e graves ou até mesmo uma vítima fatal. É uma outra repercussão, que essa, no meu ver, é muito mais grave, porque, querendo ou não, o objetivo das leis de trânsito, muito mais do que impor sanções, é mesmo criar uma conscientização da importância da observação daquelas regras. Eu acho que o cenário ideal que nós buscamos no dia a dia não é de que a pessoa observe a lei de trânsito com medo de sofrer uma punição. É que ela observe a lei de trânsito entendendo que a observância daquela lei de trânsito vai trazer um resultado muito positivo, não só para os outros usuários da via, mas principalmente para aquele condutor. Sim. E aí eu acrescento uma terceira situação ao que ele falava, que é quanto maior o número de infrações que o condutor comete, maior a probabilidade dele se envolver num acidente.
Bom, doutor Diego, Ronaldo, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos ver quais são as avenidas de Belo Horizonte que registraram o maior número de acidentes com motociclistas em 2015. Também vamos ver alguns flagrantes de imprudência registrados pela nossa equipe. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje nossa conversa é sobre acidentes com motociclistas. E agora nós vamos mostrar alguns flagrantes de responsabilidade de alguns motociclistas no trânsito de BH. Vamos ver aqui no nosso telão. Bom, esse primeiro flagrante são motociclistas sem a viseira, com a viseira levantada. Doutor, que risco eles podem correr com essa viseira levantada? Como foi dito no início do programa, a viseira ela tem uma função muito importante que é justamente de evitar que detritos atinjam a visão do motociclista. E certamente, algum detrito que atinge os nossos olhos, qual que é a nossa primeira reação? Levar a mão para poder tentar melhorar a visão. E o motociclista, nesse momento, realmente a chance de ter um acidente é muito grande. Então, assim, a viseira ela tem uma função primordial que é justamente, primeiro, proteger a visão de contra qualquer resíduo e evitar que o acidente ocorra. Bom, Ronaldo, e pensando justamente em prevenir, evitar essas infrações e prevenir os acidentes, a BH Trans, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, promove algumas campanhas. Fala um pouco para a gente sobre a campanha atual da BH Trans. Tá. Bom, já faz mais de 10 anos que nós estamos fazendo campanhas permanentemente para os motociclistas, é uma preocupação nossa. A nova campanha agora é prudência, então assim, não seja uma carta fora do baralho. A gente quer discutir com os motociclistas ou comportamentos inadequados que eles têm ou situações de riscos que eles enfrentam no dia a dia. E ele tem que estar preparado para enfrentar essas situações, senão ele pode acabar entrando para a estatística. Tem um baralho, né, Ronaldo, que mostra as cartas deste baralho, tem dicas justamente para evitar esses acidentes, não é isso? Nós escolhemos ir abolindo a ideia do folheto. Bom, temos o folheto, mas o que a gente mais entrega na campanha é um baralho. Um baralho para ele levar para casa, para jogar buraco, entendeu? Truco, pôquer, o que ele quiser. Enquanto estiver manuseando, ele vai perceber que são 14 cartas, 14 dicas concretas para aumentar a segurança dele. Então aí a gente mostra o motociclista virando sanduíche, tudo aquilo que acontece ao redor dele. Quer dizer, ele não pode estar preocupado em dirigir só olhando para frente, tem que ver se tem um cachorro, se tem um buraco, entendeu? O risco de passar entre o automóvel e o meio-fio. Já tivemos vários acidentes em que o motociclista tenta ultrapassar o ônibus, está parado no ponto do ônibus. Quer dizer, com algum pedestre subindo ou descendo do ônibus. Então, são dicas que chamam a atenção daquilo que pode ser um risco para um acidente com ele e um acidente com outras pessoas também. E qual dica você diria que seria primordial para um motociclista? A principal é ver e ser visto. Ele tem que se posicionar na via de uma forma em que ele consiga enxergar tudo o que está acontecendo, tá? Se possível, enxergar o que está à frente do carro que está na frente dele. E aí, nessa hora, caminhão baú é um pesadelo. Tá? E ele também precisa ser visto, ele precisa se assegurar de que os outros o estejam vendo. Então, por exemplo, um problema sério para o motociclista é quando ele cai no ponto cego do automóvel. Ah, mas como que ele vai saber se ele está no ponto cego do automóvel? É só ele olhar para o espelho retrovisor. Se ele não estiver enxergando os olhos do motorista no retrovisor, o motorista não está enxergando a motocicleta inteira. E aí é numa situação dessa que pode acontecer o acidente que o colega relatou lá no primeiro bloco, em que o carro entrou na frente da moto. Provavelmente o carro não enxergou que havia uma moto naquele local. Quando enxergou, já era tarde demais. Bom, e Belo Horizonte tem avenidas importantes, né, como a Cristiano Machado, Antônio Carlos, e nós vamos mostrar para vocês agora o número de ocorrências registradas pela Polícia Militar referentes a acidentes envolvendo os motociclistas. Vamos ver aqui no telão os números. A Avenida Cristiano Machado, de janeiro a agosto deste ano, já registrou 206 acidentes, seguido pela Avenida Amazonas, com 138, e a Avenida Antônio Carlos, 119. Doutor, essas avenidas, por serem grandes corredores com fluxo maior de veículos, pode ser também um local propício para ter mais acidentes? Certamente. O fluxo de veículos é maior,
consequentemente, de motociclistas, embora a frota de motocicletas ela não é 30% da frota nacional, mas infelizmente elas acabam se envolvendo em acidentes onde as lesões resultantes desse evento de trânsito elas são muito graves, na maioria das vezes. E essas vias, certamente, elas, pela velocidade desenvolvida, pela quantidade de veículos e pela inobservância, muitas das vezes, das regras de circulação, ou o número de acidentes tem sido bastante elevado. O número de faixas de trânsito, entendeu? Veículos de grande porte, de pequeno porte, pedestre atravessando, semáforo, tudo isso são situações que dificultam que o motociclista transite ali de forma segura para ele e para os outros. Doutor Diego, muitos motociclistas transportam de tudo na motocicleta. Existem regras sobre o transporte de objetos na motocicleta? De objetos e de animais. O transporte de objetos, ele tem que ser feito ou na mochila, ou seja, aqueles objetos que fiquem dentro de uma mochila, não pode exceder aquele espaço da mochila. Por exemplo, a gente vê muitas das vezes tubos muito grandes, e da mesma forma, compartimentos destinados à guarda de objetos, como por exemplo, aqueles baús ou grelhas. Os objetos transportados nesses compartimentos, o seu tamanho não podem exceder aquelas dimensões daquele compartimento, seja do baú, seja da grelha. E observar essa norma de trânsito, né, de transporte de objetos, é muito importante, porque a noção de espaço ela não pode ser muito bem reconhecida pelo motociclista, transportando objetos que vai além desses compartimentos. E animais, não há nenhuma vedação categórica que vede o transporte de animais, mas ele deve ser feito nesses compartimentos, de forma que o animal ele não fique exposto, né, ao ar livre e a parte do seu corpo seja projetado para, por exemplo, de um baú ou de um cesto. Esse compartimento tem que ser fechado e não pode ultrapassar essa delimitação desse compartimento. Esse é o risco do motociclista carregar algum animal. Eu tenho um amigo que passou pela situação inversa. Ele estava de moto passando entre os carros e passou ao lado de uma caminhonete. Tinha um pastor alemão na carroceria da caminhonete, entendeu? Quase que com a moto ele entrou para dentro do outro carro com o susto com o cachorro. Então esse é um dos problemas de estar andando muito próximo dos outros. E nós vimos agora há pouco uma imagem, né, que o rapaz ele leva um tubo na moto e também levanta a viseira. Olha só, nós estamos vendo essa imagem novamente, ele levanta a viseira no sinal e atrás ele tem esse objeto, né? Ele cometeu 2 infrações, doutor? Muito bem observado. Pelo menos essas 2 a gente consegue visualizar pela imagem. Não usar a viseira adequadamente e o transporte daquele objeto fora dos padrões. Como eu disse, o motociclista ele pode transportar objetos, desde que dentro de uma mochila ou de compartimentos cujas dimensões são estabelecidas pelo CONTRAN DENATRAN, que são os baús ou aquelas grelhas de transporte de água mineral, botijões de gás. E para encerrar, vamos tirar uma dúvida de muitas pessoas. A quem recorrer no caso de acidentes com motociclistas? Olha, o passo mais importante, que muitas das vezes as pessoas ficam assustadas ao se envolver no acidente e acabam ou saindo do local ou tendem a tomar uma conduta que para mim é a pior de todas, que é não providenciar socorro. Não que ela tenha que prestar o socorro, mas fazer a ligação para o 192, que é o SAMU, 193, Corpo de Bombeiros. Primeiro passo, providenciar o socorro ao motociclista acidentado ou pedestre que estiver acidentado. Em relação ao registro do fato, esse é um passo posterior que, após providenciar o socorro para aquela vítima ali, aquele condutor envolvido ele dá um jeito de tentar registrar o fato. Aí depois liga para a Polícia Militar ou comparece a uma delegacia de polícia. Mas o passo mais importante, providenciar socorro, porque o socorro, quanto antes prestado, mais efetivo ele é. Fica aí a dica para toda a população. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando. Doutor Diego, Ronaro, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Espaço PUC de hoje. Eu que agradeço. Igualmente. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. O Espaço PUC de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê toda quinta-feira no Repórter PUC, às 4h30 da tarde. E não deixe de participar do programa enviando sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas nossas redes sociais. Na segunda-feira eu volto às 4h30 da tarde e, é claro, espero por você. Obrigada e até lá. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.